Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Henrique e estou aqui para falar um pouquinho, algumas dicas de direito. Acabei de receber no meu escritório um cliente que veio para me contratar para fazer uma defesa trabalhista. Ao ler a petição inicial, constatei que o empregado, ou melhor, o reclamante, alegava que, apesar de ter trabalhado para ele alguns meses, nunca teve a carteira de trabalho anotada. E a ação é justamente para pedir que o juiz reconhecesse o vínculo de emprego, bem como determinasse que esse cliente meu anotasse a carteira e pagasse as verbas decorrentes do vínculo de emprego. Pois bem, ao perguntar ao cliente como se dava a relação, o cliente disse que não, que contratou esse empregado de forma autônoma, ou seja, ele se responsabilizaria pelo trabalho dele e parte do resultado seria dividido entre ele e o meu cliente. Perguntei então as características e meu cliente disse que tem uma pequena loja e nessa loja ele não conta com serviço de entregas e contratou esta pessoa para fazer as entregas. Porém, ao perguntar as minúcias do caso, o meu cliente disse que esse empregado recebia um valor pelo uso da moto, recebia o custeio desta moto, deveria cumprir jornada de trabalho, obedecer às ordens de forma pessoal, não é? E habitual, todos os dias. Claro que, como meu cliente, o melhor caminho seria, né, como aconselhei, um acordo. Por quê? Vejamos. O contrato de trabalho, para que ele exista, para que a relação de emprego exista, são necessários os preenchimentos cumulativos de alguns requisitos. Esses requisitos estão previstos no artigo 2º e artigo 3º da CLT. Vejamos, o artigo 2º diz: é considerado empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Este é o verdadeiro empregador. A empresa, seja individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade, ou seja, se eu tenho uma empresa e não há a venda de um par de sapatos, mesmo assim aquele vendedor que ali está contratado para fazê-lo deverá receber um salário, um valor piso por mês. Admite, assalaria e dirige, ou seja, eu como empregador tenho o poder de sancionar, de punir aquele empregado que não cumpre a norma. E o empregado, como subordinado, deve obedecer, sob pena inclusive de ser considerado insubordinado ou indisciplinado, podendo ser inclusive dispensado por justa causa. Então, vejamos, para resumir, quais são os requisitos do contrato de trabalho e como evitar as consequências danosas de uma ação judicial nesses casos. Você que contrata deve sempre ter em mente que, se você admite, se você dirige a prestação pessoal de serviços, se você dá ordens, se aquela pessoa física presta serviços habituais, ou seja, não eventuais, e você paga por isso, esta pessoa é empregado. É importante salientar que muitos questionam, mas e por que não autônomo? Porque o autônomo, ele é independente, ele pode ou não aceitar aquela tarefa. Exemplo, um advogado. Eu posso ou não aceitar a causa de um cliente. O médico pode ou não aceitar ser médico de determinado paciente, a não ser que o médico seja empregado de um hospital. Nesse caso, ele deixa de ser autônomo e passa a ser considerado empregado daquele hospital, que deve cumprir todas as obrigações trabalhistas. Portanto, não se esqueçam, para ser considerado empregado, é preciso preencher cumulativamente os 5 requisitos do contrato de trabalho. Primeiro, esta pessoa deve ser uma pessoa física. Não pode ser considerado empregado uma empresa. Aí é um contrato de natureza civil. Segundo, a prestação de serviços
deve ser feita de modo pessoal. Esta pessoa não pode enviar outra pessoa para realizar aquele serviço. O contrato se dá intuito personae. Terceiro, a não eventualidade, ou seja, essa prestação de serviços deve ser continuada e não eventual. Nesse ponto, eu faço uma ressalva para o caso da diarista, onde a lei do trabalho doméstico deixa claro, se a prestação de serviço se dá 2 vezes por semana no máximo, será considerado autônomo. Se ultrapassar esses 2 dias, aí já vai se tornar considerado empregado doméstico. Quarto ponto, a onerosidade. É importante salientar que, caso a pessoa preste serviços, mas não receba por eles, o trabalho é considerado voluntário. Sendo um trabalho voluntário, não será considerado empregado. Importante fazer uma observação que no caso da onerosidade e do trabalho voluntário, para se eximir de qualquer responsabilidade trabalhista, aquele que recebe o trabalho voluntário deve ter um contrato firmado, de preferência escrito, com aquele trabalhador voluntário. Do contrário, ele pode alegar futuramente que trabalhou, que foi pactuado um salário, mas que não recebeu. E isso pode vir a ser considerado um contrato de trabalho. E por fim, não menos importante, pelo contrário, o requisito mais importante para ser considerado contrato de trabalho é a subordinação. Para que seja considerado empregado efetivamente, a pessoa deve obedecer ordens, deve estar abaixo na escala hierárquica daquela empresa, daquele estabelecimento. Ela deve cumprir jornada, ela deve cumprir determinações, tá certo? Então, se esta pessoa ela trabalha de igual para igual com aquele que a contratou, é mais fácil ela ser considerada parceira ou sócia de fato ou de direito e não empregada. Tá? O exemplo que eu dou nesse caso é o exemplo da jurisprudência que já tem se pacificado nos tribunais da manicure. A manicure, a maioria dos contratos se dá com o salão da seguinte forma: o salão oferece o espaço, o salão oferece a cadeira, a manicure tem geralmente os seus aparelhos e dividem o valor daquele serviço à base da metade. Essa manicure é empregada? Não, definitivamente não. Os tribunais já têm pacificado esse entendimento. Empregado nenhum recebe 50% do lucro do estabelecimento. Nesse caso, é claro que ele é um parceiro, não é? Ele é um sócio de fato, se não for de direito, ok? Então fica aí o esclarecimento. São 5 os requisitos para ser considerado empregado. E esses 5 requisitos devem estar preenchidos cumulativamente. Se faltar um deles, a pessoa não será considerada empregada e, consequentemente, não terá direitos trabalhistas a receber. Fica a dica. Um abraço e, na dúvida, consulte sempre seu advogado.